Os seres humanos desenvolveram a habilidade de se relacionar com quase todas as espécies existentes. Com o desenvolvimento tecnológico, acabou interagindo e usufruindo de locais que nunca imaginou ter acesso. As relações humanas ocorrem em decorrência do processo de interação. Salientam Storm e Freeman que a teoria das relações humanas tem suas origens nos Estados Unidos, como resultado das experiências do psicólogo, professor e pesquisador George Elton Mayo, denominada Experiência de Hawthorne. Foi a partir desse trabalho que Mayo percebeu a necessidade de tornar a administração mais humana e democrática, ainda mais quando as ciências humanas influenciaram as organizações, ao libertar dos conceitos rígidos e mecanicistas das teorias clássicas e burocráticas. Com a teoria das relações humanas, surge uma nova concepção sobre a natureza do homem, o homem social. Para Del Fiaco, uma nova linguagem passa a denominar o cenário administrativo. Fala-se agora em motivação, liderança, comunicação, organização informal e dinâmica de grupo. Assim, os conceitos clássicos de autoridade, hierarquia, racionalização do trabalho, departamentalização e princípios gerais da administração passam a ser contestados. Contexto social da época em que a teoria foi desenvolvida. A teoria das relações humanas ganhou força após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. A Grande Depressão econômica fez com que as empresas americanas se preocupassem em se manter eficientes frente à crise que acontecia no país. Por meio disso, as empresas começaram a mudar seus conceitos e métodos. Descobriu-se, portanto, que ao analisar as duas teorias anteriores aplicadas, científica e a clássica, em uma tentativa de buscar melhorias ou algo distinto, eles observaram que essas eram ineficazes, pois a teoria da administração científica focava apenas na tarefa e na divisão de trabalho, e isso permitia fadiga humana, revolta e desmotivação. Portanto, não seria a melhor estratégia que mudaria o cenário econômico da época. E em relação à teoria clássica, verificaram uma separação entre os funcionários que pensam e os que fazem, como se as pessoas das linhas operacionais não tivessem capacidade intelectual de tomar decisões e estivessem limitadas a apenas tarefas braçais. Para suprir essas necessidades, ocorreu o surgimento de investir nas pessoas. Essa teoria defende que os trabalhadores influenciam diretamente na qualidade, produção e no desempenho da empresa, denominada Teoria das Relações Humanas. Principais características da teoria. O ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simples e mecânico. O homem é, ao mesmo tempo, guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica. Todos os homens possuem necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização. Trata a organização como um grupo de pessoas. Para chegar às suas conclusões, os pesquisadores dividiram os seus estudos em 4 fases, sendo elas: primeira e segunda fase. Nessa fase, foram divididos 2 grupos. Um deles era formado por 6 mulheres, sendo que 5 delas eram responsáveis por montar uma parte dos aparelhos eletrônicos, denominados relés. A outra era responsável por ajudá-las, fornecendo ferramentas que eram necessárias para a execução da tarefa. Esse era o time experimental. Um outro grupo era formado por 5 funcionárias e um contador, que contava quantas peças tinham sido produzidas. Essa era a equipe de controle. O estudo identificou que o time experimental produziu mais devido à supervisão branda, sem cobranças e quantificação de trabalho. Nesse grupo, o ambiente era mais agradável, os funcionários construíram uma relação de amizade
e um sentimento de colaboração e empatia. Já a equipe de controle, o clima de competitividade imperava e o individualismo era reforçado. Terceira fase. Nesse estágio da pesquisa, deu-se mais atenção a questões emocionais e a relações interpessoais no ambiente de trabalho. Iniciou-se o programa de entrevistas, que tinha por objetivo receber um feedback dos funcionários a respeito de suas atribuições. Nessa fase, foi descoberta uma organização composta pelos operários, que servia como uma rede de apoio para que eles se protegessem de suas chefias. Quarta fase. Na quarta fase, os estudos foram direcionados para entender a rede de apoio dos operários. Foi apresentada uma alternativa que seria vantajosa para todos. Foi oferecido um aumento para todos os funcionários, caso a produção geral crescesse. Todos aceitaram e o resultado foi um sentimento de solidariedade, a fim de, ao final do mês, todos receberem um. Depois de todo esse estudo, a conclusão foi que as relações sociais criadas no ambiente de trabalho têm grande influência na produtividade. Pode parecer uma conclusão simples e até óbvia, mas foi por meio dessas constatações que ocorreram grandes mudanças nas organizações, o que ajudou a estruturar a área de recursos humanos. O experimento de Hawthorne foram revolucionários e tiveram papel fundamental para os estudos da administração. Diversos estudiosos formou uma verdadeira escola de pesquisa. Foi a partir dela também que surgiu a teoria da administração de recursos humanos, que hoje conhecemos como a área de recursos humanos ou gestão de pessoas. A teoria das relações humanas foi uma teoria crucial para estabelecer uma nova expectativa e teve diversas contribuições para o campo da gestão. Ou seja, foi crucial para estabelecer uma nova expectativa sobre a gestão de uma empresa e de seus funcionários. Por exemplo, foi a partir da teoria das relações humanas que outros estudos sobre as práticas gerenciais e ambientes organizacionais aconteceram. A teoria das relações humanas mostrou que com um ambiente de trabalho seguros e saudáveis e as remunerações, horários flexíveis, melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, com a comunicação aberta, resultam na maior produtividade e menor rotatividade de funcionários. O aumento da produtividade deve-se à integração social, e não pela capacidade física dos colaboradores. Além disso, é notório que as recompensas sociais como reconhecimento, valorização ou até mesmo as aceitações de opiniões dentro da organização são fatores de motivação para os colaboradores e, por consequência, também são razões para o aumento da produtividade da empresa. É válido ressaltar que benefícios como salários também eram levados em consideração. No entanto, percebe-se que não era o fator principal para a motivação de seus funcionários, uma vez que, através de direitos básicos como pausas para descansos e refeições durante o tempo livre, também eram causas de extrema importância quando se tratava de incentivo. Portanto, percebe-se que os elementos emocionais são importantes métodos de motivação dentro de uma empresa e, consequentemente, contribuem para o aumento da produtividade, uma vez que colaboradores incentivados produzem mais. Sendo assim, serviços realizados em grupo, recompensas sociais e benefícios voltados ao bem-estar dos colaboradores são soluções adequadas para que as empresas almejam o aumento da produtividade e, consequentemente, seus resultados. Impacto da teoria nas organizações atualmente. O paradigma do trabalho foi alterado. Todas as relações foram repensadas e muitas mudanças ocorreram com o propósito de melhorar a produtividade e o bem-estar dos funcionários, uma vez que isso está relacionado. Gigantes multinacionais apostam em sistemas como home office ou híbrido. Desde que os funcionários cumpram a meta estabelecida, não há problema algum para ser entregues esses trabalhos. Podem resolver tudo no primeiro dia ou no último dia do prazo. É dessa forma que gigantes da tecnologia como Google tratam seus empregados.